Hello DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Pro tutorial dessa semana, dessa vez, eu trouxe algo bem diferente, porque eu vou reaproveitar um skate velho do Everton, que ele já tem há muito tempo, na época que ele já tinha comprado usado. Então, ele tá bem estragado. E eu espero que vocês gostem dessa ideia, porque ela ficou bem diferente mesmo. Então já começa deixando o seu like pra me ajudar na divulgação, se inscreve aqui embaixo se for novo no canal e me segue lá no Instagram que eu vou colocar aqui na tela. E bora lá pra conferir essa ideia. Então, esse é o skate que eu falei pra vocês, que era do Everton, e como dá pra ver, tá bem velhinho mesmo. Essa parte de ferro de baixo tava toda arriscada, já não tinha mais rodinhas, as bordas do skate estavam faltando pedaços de tanto que foi usado, então tava todo lascado, riscado, e a primeira coisa que eu fiz foi retirar essa parte de baixo aí, onde ficavam presas as rodinhas. Então eu comecei desparafusando ali na parte de cima, nos parafusos, e segurei com o alicate a parte de baixo onde ficavam as porcas para segurar os parafusos. E esse skate é tão antigo que os parafusos já estavam estragados, enferrujados. Eu achei até que ia ser mais difícil de tirar, mas foi bem facinho. E depois de retirar essas peças, a prancha... É prancha? É o shape. Isso, o shape ficou desse jeito. Depois chegou a hora de lixar e eu sabia que eu ia pastar porque o negócio tava crítico. Então fui lixando ali com a lixadeira mesmo, peguei a lixa mais grossa que eu tinha, fui passando nas bordas ali pra tentar amenizar a situação, mas tava difícil. Tentei lixar ali nas pontas, mas tava faltando uns pedaços e eu vi que não tava resolvendo de jeito nenhum. E aí o Everton me disse que em cima do skate tinha uma lixa. Sim, nunca tinha ouvido falar disso, mas ele disse que é uma lixa pra... Como é que é, Everton? Essa lixa é pra grudar no tênis e fazer as manobras. É isso aí que ele disse aí, então eu não sabia nem que tinha uma lixa em cima, então eu tava lixando uma lixa, usando outra, isso aí não ia dar em nada, não tava resolvendo. Então decidi retirar ela, achei que ia ser difícil, ia sair só uns pedacinhos, mas fui puxando ali, porque ela é colada com cola de sapateiro, né? É. Isso, ela é colada com cola de sapateiro. Então fui puxando ali, saiu facilmente. E as partes que estavam mais coladas eu fui puxando com a régua e foi de boa pra arrancar toda essa lixa. Aí sim, fui lixando. Nossa, é lixando, né? Puta lixa, né? Aí sim, fui dando um talento nesse shape. E dá pra ver que ele já foi clareando bem, porque essa parte amarelada é da cola. Só que quando eu fui retirando a lixa, ela já foi saindo algumas lascas aí da madeira, então ele ficou bem judiado. Mas fui tentando amenizar a situação ali, clarear, lixar o máximo que eu conseguia pra deixar um pouquinho mais liso, principalmente nas bordas, que tava bem judiado, bem lascado, sabe? Se eu tivesse pegado o outro skate do Everton, eu não ia pastar e fazer nada disso aí, mas ele não queria estragar o outro, que tava em melhores condições, não estava lascado assim. Então tive que reaproveitar esse que tava bem velhinho mesmo, coitado. E ele tá bem lascado assim, porque ele foi usado por muito tempo. Então eles andaram bastante de skate, porque além do Everton, teve um dono anterior. Por isso que ele tá nesse estado. Mas na parte de baixo também tinha uns desenhos e tudo mais. Só que o importante não era retirar eles, porque eu vou pintar depois. Então eu só fui lixando mesmo pra deixar a madeira mais lisinha, assim como na parte de cima. E para criar esse móvel e fazer essa transformação, a gente reaproveitou também esse banquinho que já estava guardado aqui em casa há um tempão, que a gente encontrou na rua. Nossa, deve ter uns 2, 3 anos. Tá guardado aqui em cima de casa. E dá pra perceber aí que a parte de cima tá muito encardida, tava assim nojento. Eu nem lembrava que tava nesse caos, nesse estado. Mas depois de ficar guardado mais tempo ainda, foi só piorando a situação. Mas o que eu gostava nele mesmo eram os pezinhos. Eu até pensei em só reformar, sabe, colocar um tecido novo em cima, mas dá pra ver que tava muito nojento, não dava pra usar essa espuma, sabe? Então eu fui retirando toda essa parte de cima, toda a espuma, todo o tecido. Cara, eu vou dizer que deu trabalho nessa hora pra desmontar esse banquinho inteiro,
porque além da espuma de cima, tinha esse tecido em volta, aí tinha essa espuma escura, tinha um monte de elásticos no meio, várias camadas de várias coisas, e eu fui retirando tudo aos pouquinhos. Depois de tirar todos os tecidos elásticos e espumas, ficou desse jeito. E eu percebi que essa parte de cima aí da base era uma madeira mais frágil, então eu não iria reaproveitar ela. Aí comecei a retirar essa parte de baixo inteira dos pés para usar para criar essa ideia. Então eu retirei essa ripa do meio, fui desencaixando essas menores que ficam entre os pezinhos. Deu um trabalho também porque tava com os pregos gigantes. Aí depois eu tive que retirar os pregos também, fui guardando as madeiras, tomando muito cuidado para elas não quebrarem. E desencaixei também esses pezinhos. Tinham mais de 10 grampos prendendo cada pezinho, deu um trabalho para retirar tudo. Então eu peguei os 4 pezinhos e como eles foram cortados na parte de cima de qualquer jeito, só para encaixar ali escondido dentro do banquinho, eu comecei pegando o menor e posicionei a régua ali no mesmo formato na diagonal só para fazer uma linha para diminuir ele. Então eu cortei com a serra tico-tico em cima dessa linha e aí eu vou cortar todos com o mesmo tamanho. Então eu peguei esse mesmo pezinho, posicionei em pé, encostadinho no outro, ali deixei alinhado e risquei nessa mesma linha. Aí fiz esse mesmo processo para marcar os outros pés também, porque dá para perceber aí que um tava bem maior que o outro, mesmo tendo cortado só um filetinho. Assim, não vai dar diferença ficando manco depois, sabe? Então, vai ficar tudo com o mesmo tamanho. Depois de marcar, foi só cortar tudo do mesmo jeito. Peguei as 2 ripas menores do meio e diminuí um pouco elas, porque elas estavam bem largas. Então, marquei a medida ali que eu achei que seria o tamanho certinho, marquei e cortei. E aí elas ficaram assim. Depois lixei todas essas ripas. Então eu lixei essas 2, lixei aquela maior que ficava no meio e os 4 pezinhos. E cara, deu um trabalhinho também pra tentar amenizar a situação dos pés, porque eles estavam bem judiados, estavam algumas partes um diferente do outro, é um pouquinho mais estreito que o outro. Mas o bom é que era uma madeira mais grossa e mais resistente, ou seja, vai durar muito tempo. Como eu não iria usar esses furos que ficam no meio do skate, eu decidi tampar todos eles com massa para madeira. Então, eu fui tampando ali na parte de cima, preenchendo bastante todos os buraquinhos e fiz o mesmo na parte de baixo também. E aí, aproveitei para tampar também as imperfeições do skate ali nas bordinhas, porque eu tentei lixar ao máximo, mas mesmo assim ficou faltando umas partes, sabe? Nas 2 pontas. Então, eu fui preenchendo ali, tentando cobrir ao máximo as fissuras,
as partes lascadas, que faltaram os pedaços grandes. E depois eu fiquei pensando se eu tampava essa parte de cima inteira com a massa por causa das lascas que a lixa retirou, sabe, na hora que descolou. Mas achei melhor deixar assim porque a pintura iria amenizar a situação, sabe? E aí, depois de cobrir os buracos na parte de baixo também, eu refiz ali a bordinha nessa parte de baixo, que também estava estragada. E aí, esperei a massa secar, depois retoquei mais algumas vezes até ficar do jeito que eu queria. Para fixar aquelas duas ripinhas menores novamente, eu tive que refazer esses furos que já tinham nos pés, porque ficou cada um com uma altura diferente. Porque, na verdade, aquela armação de baixo estava toda torta, não dava pra ficar daquele jeito, não tava nada reto, sabe? Então, posicionei um em cima do outro ali, fiz o furo no de cima até sair no de baixo e fui repetindo o mesmo processo. Deixei um alinhado em cima do outro, fui repetindo o mesmo furo em todos os pezinhos para ficar todos com a mesma altura. E não tem importância que fique dois furos ali, que seja o novo e o velho, porque eu vou dar um jeito depois. E aí eu fui encaixando os parafusos ali para facilitar. Coloquei a pecinha embaixo para parafusar e fixei as duas. E aí virei ao contrário e repeti o mesmo processo para fixar o outro pezinho. E eu diminuí essas ripinhas do meio porque aquele outro banquinho era bem mais largo. Agora, essa armação aí, essa peça vai ser menor, mais estreita por causa do tamanho do skate. E aí, para facilitar e a cabeça do parafuso ficar bem escondidinha rente com a madeira, eu sempre escario antes usando a própria broca de parafusar mesmo. É uma dica que eu sempre dou aqui, se você não tem escariador, é só fazer isso que dá certo. E aí, montei a outra parte ali e ficaram duas desse jeito. Peguei aquela maior ali do meio e fiz um furo nas duas pontas, porque eu também diminuí ela um pouquinho para poder encaixar direitinho. Então, fui montando a armação novamente do mesmo jeito que estava no banquinho. Posicionei essa ripa maior no meio ali, bem centralizada, furei e parafusei para fixar. E aí, repeti o mesmo processo para fixar os outros dois pezinhos. E como eu disse, ficou um pouquinho mais estreito do que era antes naquele banco. Depois que a massa para madeira do shape ali do skate secou muito bem, eu fui lixando até ficar bem lisinho para ficar com acabamento bem legal. Depois eu voltei para os pezinhos e na minha ideia inicial, eu ia só invernizar toda essa armação aí de baixo, porque eu gostei da cor. Mas fiz o teste, achei que não ficou legal, porque ele tava muito judiado. Tipo, essas madeiras estavam bem marcadas, esses círculos aí, por causa que eu fui batendo o martelo com muita força pra poder desencaixar, porque tava difícil mesmo. E ele tava faltando algumas lascas ali na parte de cima. Tinham vários furinhos, os buracos dos outros pregos, sabe? Tinham muitas imperfeições e tava muito judiado mesmo essa madeira. Então, decidi passar massa pra madeira pra amenizar a situação e ele ficar um pouquinho mais bonito ali. Então, fui cobrindo todas essas imperfeições, as partes onde faltavam, todos os furinhos, as lascas, assim ia ficar bem melhor. Ou seja, eu tive que cancelar o verniz, porque depois que você passa a massa pra madeira e lixa, fica esbranquiçado, não vai ficar com essa cor bonitinha de volta. Então, ao invés de usar verniz, eu vou usar a tinta. Então, depois que a massa secou muito bem, eu já tinha até retocado também uma ou duas vezes para ficar bem lisinho, eu fui lixando para ficar com acabamento melhor.
E aí eu fiz o teste virando o shape ao contrário e posicionando a base ali dos pezinhos na parte de cima para ver se ia dar certo. Encaixei ali, mas eu percebi que quando eu parafusasse, o outro lado levantaria, porque as bordas do shape são arredondadas, não ia dar certo. Se fosse uma base reta, igual a mesa, ia ficar perfeitinho, os pezinhos iam encostar de boa, mas eu vi que não ia ficar bonito, eu ia tentar forçar uma coisa ali que não ia dar certo no final, então eu tive que desmontar a base, ou seja, não adiantou montar ela. Eu me arrependi de ter montado antes, o certo seria ter parafusado os pezinhos primeiro para depois fazer isso. Então, posicionei ali no lugar certinho que eu queria, contornei cada pezinho e fiz 2 furos para fixar cada um. Então, eu fui escareando ali do outro lado e aí furei dentro do pezinho para fazer os 2 furos, né? Porque agora seriam 2. Então, eu fiz os 2 furos ali e fui parafusando na parte de cima para fixar no shape. Na minha cabeça ia dar certinho montar essa armação antes e só parafusar no shape, mas como a gente faz tudo aqui de cara, assim, tipo, não dá para fazer um teste fazendo um móvel igualzinho antes, porque nunca tem 2 materiais iguais. Então, é tudo na hora ali, sabe? Nem sempre vai dar certo, então sempre vai ter algum errinho aí, alguma coisa que a gente vai ter que consertar. E realmente aconteceu isso. Ou seja, eu poderia ter pulado essa parte de montar a armação inteira e só dar um talento ali, lixando, passando a massa para madeira e lixando novamente, para depois parafusar como eu estou fazendo agora, pezinho por pezinho no shape, porque quando eu parafuso no shape o pezinho, ele já fica mais aberto. Que montado antes, ele ficava retinho, por isso que não estava encostando direitinho. Então, ele vai ficar mais aberto para fora esse pezinho, justamente por causa dessas bordas arredondadas. E eu coloquei 2 parafusos em cada um para ficar bem firme. E essa parte ficou desse jeito, mas calma aí, porque essa ideia vai ficar muito legal. Espera aí pra você ver lá no final. Então, eu peguei essa parte do meio, separei porque eu vou usar ela, mas essas duas aí que eu cortei ficaram menores. Então, eu tive que cortar outros 2 pedaços de ripa de madeira, de tábuas de pinos que eu tinha aqui em casa mesmo, um pouquinho maiores, porque como eu disse, esses pezinhos ficaram mais abertos, depois que eu parafusei um de cada um ali. E aquelas ripinhas ficaram faltando um pedação. Aí, se eu forçasse ali, os pezinhos iam fechar e corria o risco deles soltarem os parafusos ou quebrarem, estragarem com o tempo. Então, eu fui lá e cortei 2 ripinhas maiores com o tamanho certinho. Fiz o furo ali, encaixando elas no meio e parafusei nos mesmos furos que já tinham nos pezinhos. Ficou desse jeito. E aí, só peguei aquela ripa maior, que tava do tamanho direitinho, e fixei. Como não dava pra fixar ao contrário ali por baixo, porque não encaixava a furadeira, eu fiz por baixo mesmo dessa forma ali. Na verdade, tá na parte de cima porque tá ao contrário. E aí foi só parafusar, colocando um parafuso em cada lado. E é importante colocar essas 3 ripinhas aí, tanto essas 2 pequenas quanto essa maior, pra travar e ficar ali bem firme essa armação. E aí eu decidi pintar, depois de montar tudo, usando a Chalk Paint, que é uma tinta que não precisa lixar, nem passar primer antes. E eu escolhi a cor Duna, que é tipo um tom de cinza com um leve tom de bege, sabe? Eu gosto muito dessa cor. Então, pintei tudo ali, mas achei que não ficou legal, achei que ficou muito sem graça. Eu queria uma coisa mais neutra, mais nude ali, mas não ficou exatamente do jeito que eu imaginei. Então, decidi mudar e pintei tudo com uma tinta preta, o mesmo tipo de tinta, mas decidi pintar de preto porque o pretinho básico nunca falha, sempre dá certo, sabe? E eu fiz esses pezinhos reaproveitando os pés daquele banquinho que eu tinha encontrado na rua, mas obviamente que ninguém vai ter os 2 materiais, tanto um skate quanto um banquinho dando sopa, e ainda mais nesse formato e nessa altura. Então você pode fazer os próprios pezinhos reaproveitando tábuas que você já tem em casa, pode ser tábuas de pinos, reaproveitando tábuas de pallet, sabe? Você corta ali no formato 1, certinho, e vai lá e posiciona e contorna para fazer os outros 3, que eles vão ficar todos com o mesmo tamanho. E aí é só colocar 2 ripinhas menores no meio e uma maior ali para travar e ficar tudo bem firme,
que aí suporta peso e vai durar muito tempo. Eu poderia ter feito assim, mas como eu tinha aquele banquinho que tava parado aqui, já vi que não ia dar em nada, sabe? Porque eu não tinha reaproveitado até hoje. Então, eu decidi reaproveitar ele pra fazer isso. Deu muito trabalho, mas valeu a pena. E aí, depois que a tinta secou muito bem, eu passei uma cera incolor pra proteger ela, porque assim esse preto não vai ficar esbranquiçado, manchado. Se respingar água, não vai estragar. E é mais fácil para fazer a limpeza também, porque essa tinta vai durar muito mais tempo e o seu móvel vai ficar mais bonito assim por mais tempo também. E depois de toda essa transformação, esse foi o resultado do móvel que eu fiz reaproveitando um skate velho. Ele pode ser usado como apoio para os pés, ali no sofá, na poltrona, em uma cadeira, e é super prático para usar no dia a dia. Ele também pode ser usado como banquinho, porque ele suporta muito peso por causa da parte de cima e da parte de baixo, unindo os dois ali. E uma terceira opção para usar esse móvel exclusivo e único é como uma mesinha de apoio ali ao lado da poltrona, do sofá ou da cadeira, que dá para colocar vários itens e vai ficar bem legal na decoração, porque é um móvel bem criativo e diferente. Sem contar que a altura dele é perfeita para essas três opções. E aí, o que você achou dessa ideia? Esse móvel é bem simples, mas tem um estilo único e um design bem criativo. Eu quero saber se vocês gostaram ou não dessa ideia de hoje, dessa transformação, porque esse móvel já estava guardado aqui em cima de casa há muito tempo, juntamente com o skate. Os dois estavam parados, eu não sabia se eu reformava, se eu transformava em outra coisa, e decidi unir os dois e achei que ficou uma ideia bem legal. Então é uma dica, porque às vezes você tem algo parado em casa ali, que você pode reformar, você pode soldar uma pintura, ou então unir dois materiais, dois objetos que estão parados aí na sua casa para transformar em um item de decoração ou algo que vai ser muito útil no dia a dia também. Então me contem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês querem mais ideias com esse material. Quer dizer, não é fácil encontrar o skate, o outro Everton acho que não vai querer reformar, você vai? Não. Que agora é o único que sobrou. É isso, eu vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês e fui, tchau, até a próxima!